Oi, lobinhos e lobinhas, o vídeo de hoje é para falar sobre essa notícia. Acontecendo a oitava, no caso a gente vai saber hoje se é a nona queda do XPLG11, um fundo imobiliário bastante grande, bastante interessante, que a gente gosta bastante. Por que será que isso está acontecendo? O que ocasionou, começou a despertar essas quedas? Vamos entender nesse vídeo. Vamos conhecer brevemente um pouquinho sobre ele. Basicamente, ele é um fundo imobiliário que tem imóveis logísticos. Ele tem diversos imóveis logísticos. Ele é o sexto fundo de tamanho, em questão de tamanho, do IFIX, só para vocês terem uma noção do quão grande é esse fundo. Atualmente, o valor da cota dele está R$ 107,20. Quando a gente olha em outro site aqui, ele está R$ 107,32. Uma variação ali de 12 centavos. Alguns deles não atualizou direito aí, mas a diferença é pouca. Quando a gente olha a questão do PVP, que aqui é um ponto importante que a gente vai ressaltar por conta dessas quedas. Conforme essas quedas no valor da cota está acontecendo, o PVP ele vai se alterando. Esse PVP ele é calculado em cima do valor das cotas dessa cota de mercado. Então é uma comparação que a gente faz do PVP entre o valor patrimonial da cota e o valor atual. Isso aqui demonstra o desconto. A cota está mais cara ou se ela está, no caso, com desconto. Legal, esse é um fundo que ele tem muita liquidez. O portfólio dele é bastante extenso. Quando a gente olha, são 16, 18 imóveis. Ele possui bastante imóveis. Ele é um fundo imobiliário bastante diversificado. Na questão da quantidade de imóveis e na questão também dos estados. Nesse outro site a gente consegue ver até o patrimônio líquido, na casa dos 3 bilhões já. Ele é um fundo extremamente grande. Ele nasceu lá em 2016. Legal, a gestora do fundo soltou um comunicado que é esse carinha aqui, que é esse fato relevante, falando sobre a recompra de um CRI que eles possuem. A gente vai até olhar o relatório gerencial do fundo para tentar entender mais ou menos como funciona. E o que eles estão dizendo nesse fato relevante aqui? Que olha, a gente vai fazer a recompra desse valor, R$ 35.409.000 desse CRI específico, da primeira série, em que eles têm que pagar uma remuneração de CDI mais 2,50 ao ano. E o que acontece? Nesse mesmo fato relevante, eles falam a consequência da compra que eles estão fazendo, do pagamento que eles estão fazendo. Eles estão dizendo aqui, olha, as obrigações a pagar dos CRIs, elas vão reduzir de 9,6 para 8,7. E no final das contas, por cota vai diminuir uma despesa de 0,02 por cota. Beleza, a gente está começando a entender o que aconteceu. Vamos ver o relatório gerencial do XPLG11. Esse é o último que saiu, é o de setembro de 2023. Em outubro não tem ainda, obviamente, porque a gente está em outubro. O de outubro sai em novembro, o de novembro sai em dezembro e assim sucessivamente. A informação que eu quero ressaltar aqui, só para esse vídeo não ficar muito longo, é especificamente sobre esses CRIs. Aqui tem muitos detalhes interessantes. Eles falam sobre os contratos de locação, eles falam sobre reformas aqui, construção de imóveis deles. Então é um relatório que é importante e interessante vocês saberem, vocês darem uma olhada com mais calma, até para ficar por dentro do que está acontecendo com o fundo. Será que onde que eles estão investindo o dinheiro? Eles estão investindo o dinheiro que sobra, os 5%? A gente não sabe, então a gente consegue saber por isso daqui, pelos relatórios gerenciais. Tem algumas perguntas que eles respondem e aqui estão as contas a pagar na última página do relatório. E aqui tem algumas informações. Eles possuem alguns CRIs e eles pontuam que são esses caras. No caso, o XPLG11 ele paga mensalmente, todos esses caras aqui basicamente, um valor ali mensal, porque eles compraram esses CRIs no passado, eles fizeram a aquisição desses CRIs para conseguir esse dinheiro. Isso é um movimento normal de qualquer fundo imobiliário. Os fundos imobiliários que querem aumentar o portfólio, querem fazer construção, querem fazer manutenção de imóveis, eles podem sim fazer novas emissões, ou eles podem adquirir dívidas, no caso, ou eles podem, no caso, comprar CRIs. Eles comprando esses CRIs, no caso, eles emitindo esses CRIs, eles conseguem captar um dinheiro emprestado em que eles vão ter que ter um retorno para alguém. Alguém que está emprestando esse dinheiro para eles vai ter que ter um retorno. Esses aqui são os indexadores. Indexadores é igual o retorno esperado ali das obrigações, do que eles estão querendo ali pagar. No caso aqui tem alguns indexadores, porque cada CRI é um contrato diferente. Especificamente, esse fato relevante, ele fala que, olha, é da primeira série do CRI 176. Primeira série 176, CRI 176. Quanto que ele estava devendo
devendo? 35 milhões 0,8. Pô, Diego, mas eles estão pagando 35 milhões 409 mil. Eles estão pagando a mais. Que loucura é essa? Eles estão dando dinheiro. Não, não é isso. Eles não estão dando dinheiro. O que está acontecendo? A gente consegue até ler aqui, ó. Esse número 4, porque é o que ele fala aqui. A série conta com amortização bullet de principal no vencimento e juros remuneratórios mensais. O que significa amortização bullet? Significa que, basicamente, existem alguns tipos de amortização no mercado. Alguns não, vários, né? No caso da amortização bullet, você paga a amortização em si, que é no caso você não consegue antecipar parcelas. Você tem que amortizar e pagar todos os juros numa única parcela. Isso é uma característica específica desse tipo de amortização, dessa amortização bullet. Então, a característica dela é que tipo, você não consegue ir amortizando, adiantar a parcela. Se você quiser amortizar, vai ter que pagar numa única parcela e finalizar a parada toda. E nesse caso, foi isso que foi feito. Eles pagaram numa única parcela de 35 milhões 409 mil e resolveram o problema. E tanto que eles falam nesse próprio fato relevante que reduziu de 9,6 para 8,7. Pô, Diego, mas por que você está falando tudo isso? Porque quando eles anunciaram isso, alguns dias atrás, quando a gente olha até a data, 18 de outubro, o fundo começou a cair. Ele já está na 8ª queda seguida. Não faz muito sentido essas quedas, porque ele está diminuindo despesa. Quando a gente olha aqui, ele está diminuindo uma despesa de 0,02 por cota. A gente vai ficar de olho, ele é um fundo imobiliário que ele, no ano, ele está rendendo 16%, ou seja, ele está muito bem. O rendimento não é só sobre valorização de cota, lembra? O rendimento em fundos imobiliários, ele é calculado sobre a valorização da cota, mais os rendimentos, os dividendos. E isso dá o valor ali de retorno daquela cota, basicamente, no ano. E é isso. Vocês estavam sabendo, vocês estavam ligados no que estava acontecendo? Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês, pelo menos dar uma luz do que está acontecendo com esse fundo. Podem ficar tranquilos, ele é um fundo bastante sólido, é um fundo muito grande, um patrimônio absurdo, ele está rendendo bastante. Quando a gente olha essas notícias, eles colocam esse título chamativo, putz, o fundo está caindo, está desmoronando. Não. E o pior é que na própria notícia, quando a pessoa vai ler, ele fala, olha, o desempenho de 2023 é positivo em 16,63, porque ele teve fortes ganhos entre fevereiro e junho. Fiquem tranquilos, é um fundo extremamente sólido, é um fundo extremamente bom, eu gosto bastante, eu compro ele, respeitando a minha margem ali de porcentagens de fundos logísticos. Coloca aqui nos comentários se vocês estão investindo em XPLG11. Eu quero saber, vocês estavam sabendo dessas 8 quedas? E olha que mesmo acontecendo 8 quedas, o desconto é só de 3%. Que interessante, né? Isso mostra o quão relevante é esse fundo imobiliário, quão forte, robusto e que essas quedas representam nada, basicamente. Eu agradeço a companhia de todos, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso me ajuda muito, eu agradeço a companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!